Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar e refletir a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a você que já me acompanha há tanto tempo, há tantos anos. Você que começou a me acompanhar há pouco tempo e você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse nosso encontro quer ser para você uma oportunidade que você dá ao Espírito Santo, para que ele venha falar ao seu coração, para que ele venha nos revelar o que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. O que o Evangelho de hoje, o que Jesus vem nos ensinar. Abramos o coração para aprender. Abra também a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar. Estamos vivendo a graça do tempo comum e você vai encontrar em São Marcos, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 12. São Marcos, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para o tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos acompanhando o Evangelho de São Marcos. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito dos 4 evangelistas. O Evangelho de São Marcos, segundo os estudos, é aquele mais antigo. E Marcos, ele é muito objetivo, ele é muito claro, ele é muito assertivo. Ele gosta dos detalhes, porém ele é muito assertivo. E o Evangelho de São Marcos nos apresenta Jesus aqui, já no início da sua vida pública. Veja que já vinha gente de muitos lugares. Jesus já estava muito conhecido depois do batismo. Jesus foi para o deserto, Jesus passou aqueles 40 dias de retiro, foi tentado, depois foi batizado e iniciou a sua vida pública missionária. E o que mostra o Evangelho de hoje é que Jesus já estava muito popular. As pessoas tinham escutado falar de Jesus e as pessoas escutaram falar muito bem. E as pessoas vinham até ele, com a esperança de serem curadas. Disse que as pessoas se jogavam para tocar nele. Que os endemoniados, ao verem Jesus, simplesmente ao verem Jesus, o demônio já se manifestava e já dizia: Nós sabemos quem tu és o Filho de Deus. E Jesus manda se calar. E por que Jesus manda se calar? Por que Jesus fazia ali uma cura e dizia: Não diga a ninguém? O chamado segredo messiânico. Meu povo, os milagres são importantes. Os sinais são importantes. As curas são importantes. Mas é muito importante a gente saber o real motivo pelo qual nós estamos seguindo a Jesus. Sim, porque a gente não pode seguir a Jesus só pelos milagres que ele nos dá.
pelas graças e bênçãos que Ele nos concede. É interessante que São João vai chamar milagre de sinal. Sinal é algo que aponta para outra coisa. Quando Jesus começou a curar, a libertar, e as pessoas queriam fazer dele rei, o que ele fez? Perna para que te quero. Foi-se embora, pegou o beco. Jesus não tinha a intenção de se tornar um líder político. Jesus veio para salvar, para redimir. Jesus não veio para se tornar um revolucionário político. Não. Jesus, ele tinha uma missão muito clara, muito objetiva. E por isso Jesus fazia questão de manter uma discrição. Ele queria que as pessoas vissem o que ele estava fazendo e acreditassem nele. Acreditassem que ele ali era o Messias esperado, que ele era o Filho de Deus encarnado. É muito interessante que a gente possa dar esse passo a mais. Eu sei que muitas vezes a gente vai volta para a igreja, a gente leva uma vida de fé por aquilo que Deus nos dá. Mas eu sinto muito dizer para você que isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Eu estar na igreja, eu seguir uma vida de fé somente por aquilo que Deus me dá. Está errado. Sim, está errado. Eu preciso buscar a Jesus, amar a Jesus, servir a Jesus, anunciar Jesus. Por quem Ele é. E não somente porque por aquilo que Ele faz. Entende? Então, sentindo ou não sentindo, eu preciso amar a Jesus. Eu já falei para vocês e vou falar de novo. Tem uma santa que eu amo muito, que é Santa Madre Teresa de Calcutá. E mesmo a gente sabendo de tudo que Santa Madre Teresa de Calcutá fez pelos pobres, Madre Teresa de Calcutá é conhecida na sua espiritualidade também pelos desertos que ela passou na sua vida, pela escuridão interior que ela viveu durante mais de 50 anos da sua vida. Madre Teresa acreditava em Deus, mas ela não sentia Deus. E nem por isso deixou de servir, nem por isso deixou de amar, nem por isso deixou de sorrir. Então hoje eu queria pedir a você isso. Não vá para a igreja, não vá rezar somente por aquilo que Deus pode te dar. Ame a Jesus também quando Ele não der, Ele não fizer o que você espera. Aí sim a nossa fé vai ser uma fé sincera, madura, uma fé que agrada o coração de Jesus. Vamos sair desse sentimentalismo, desse emocionalismo. Ai, porque eu não senti no meu coração, eu não chorei, eu não vi nada. Tiveram muitos santos que não tiveram experiências extraordinárias. Sim, tivemos muitos santos, como o Padre Pio, teve experiências místicas, teve estigma. Padre Pio curava as pessoas, Padre Pio prescrutava os corações. Mas a gente também tem, por exemplo, um beato Carlo Acutis. Pelo menos o que eu já li do Carlo Acutis, o que é o extraordinário da vida dele? Ele ia à missa todos os dias, ele adorava Jesus, ele amava a Nossa Senhora, amava a igreja, ajudava os pobres. Era um bom filho, era um bom amigo, era um bom aluno, era um bom catequista, usava a internet do jeito certo. Isso eu também posso fazer. Isso também você pode fazer. Então, mística é viver o mistério. Não é simplesmente ter levitação, ver anjos, ver santos, ouvir vozes. Entende? Todos nós somos chamados à santidade. No ordinário da nossa vida, no simples da nossa vida.
Busquemos ao Senhor, repito para terminar, não por aquilo que Ele faz por mim somente, mas por quem Ele é, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Amanhã te espero aqui.